e a cantiga no fundo do coração. Capoeira hoje em dia, não sei onde vai parar, mas me lembro de uma cantiga que eu via no México. Ele dizia: Paranauê, Paranauê, Paranauê. Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será o escravismo colonial. Vamos analisar importantes aspectos da relação escravista praticada durante o período colonial. E então, preparados? Vamos lá! Uma última observação que eu gostaria de fazer relacionada com a mão de obra escrava. Nós já falamos da escravidão, principalmente como base da economia. Eu queria só reforçar com vocês que a escravidão é uma relação de trabalho. Eu tenho a relação de trabalho escravista. Agora, essa relação de trabalho escravista, ela pode ou não conviver com outras formas de relação de trabalho. Então, eu tenho a escravidão enquanto relação de trabalho, mas eu posso ter também uma sociedade escravista. No primeiro caso, eu tenho nos reinos da África, nas regiões da Ásia e também nas civilizações europeias, eu tenho relação de trabalho escrava. Agora, essa relação de trabalho escrava, ela convivia com outras formas de relação de trabalho. A gente não pode falar que a África era uma sociedade escravista. O que você pode falar é que na África havia relações de trabalho escravo. Só que essa relação de trabalho escrava, ela convivia com relação servil de trabalho, ela convivia com relação livre de trabalho, com relações familiares de trabalho. A África não é modelo de sociedade escravista. No máximo que você pode falar é que na África havia relações de trabalho escrava, mas não havia uma sociedade escravista. Sociedade escravista, pessoal, são pouquíssimos os exemplos na história da humanidade. Sociedade escravista é aquela sociedade em que toda a riqueza é gerada pela mão de obra escrava. É aquela sociedade onde predomina a mão de obra escrava nas principais atividades econômicas. E nesse sentido, nós temos poucos exemplos, graças a Deus. Foram poucos os exemplos da história da sociedade humana. Quais são os exemplos clássicos de sociedade escravista? A civilização grega. Os gregos tinham como base uma sociedade escravista. O Império Romano também era sociedade escravista. E, infelizmente, o Brasil colônia e o Brasil império. Nesses três casos, pessoal, Grécia, Roma, Brasil, as principais atividades econômicas que davam sustentação nesses três modelos de Estado, tá, era a mão de obra escrava. Então, infelizmente, contra o Brasil, você tem essa realidade, essa herança. Ou seja, o Brasil foi um dos poucos estados da humanidade em que você fez do escravizado a base da construção da sua sociedade. Isso é muito feio, pessoal, é vergonhoso, tá? Então, a sociedade escravista, ela é um modelo de sociedade que foi praticado e desenvolvido na Grécia, na Roma e no Brasil. Bom, o tráfico de escravos no Brasil, a diáspora de negros, diáspora forçada, isso é uma das principais tragédias da humanidade, é um desdobramento da expansão marítima. O europeu
com seu afã de enriquecer-se, ele não mediu esforços na estratégia, vale tudo, vale a balança comercial favorável, sim, é bacana, o metalismo é bacana, a exploração de colônias, nem tão bacana, vale a pirataria, vale o tráfico de gente, traficar gente. Se traficar humano dá dinheiro, estou traficando humano. Pessoal, isso é inconcebível. E você tem a sociedade europeia promovendo o tráfico de gente, o tráfico de viventes. Muito bem, então você tem a Europa, no contexto da expansão marítima, fazendo do tráfico de viventes uma das formas de acumulação de capitais. Vamos capitalizar a Europa, não importa de que maneira, né? Pirateando, roubando terras da igreja, traficando os viventes da África. Então eu tenho uma diáspora forçada. Dessa diáspora forçada, pessoal, eu tenho praticamente 11 milhões de negros africanos que vieram forçosamente para a América, enquanto escravizados. E destes 11 milhões de negros que foram forçados a vir nessa diáspora obrigatória, 4 milhões vieram para o Brasil. O Brasil foi o território que mais incorporou esses negros que vieram como escravizados. Por isso que no Brasil, infelizmente, vai predominar uma sociedade escravista. As principais atividades econômicas do território brasileiro, seja ela lavoura canavieira, seja ela mineração, seja ela a grande lavoura do tabaco e do algodão, elas serão desenvolvidas pela força do trabalho do escravo. Por isso, pessoal, a necessidade de valorizar hoje o cidadão negro, porque eles foram os responsáveis pela construção da nossa sociedade, a geração da nossa riqueza. Se o Brasil tem alguma riqueza, se o Brasil teve algum progresso, em grande parte, esse progresso, essa riqueza, veio das mãos e dos pés dos escravos. Daí a política de cotas é uma forma de reparar a injustiça que a sociedade escravista colonial brasileira fez durante séculos em relação ao negro. Daí as políticas afirmativas em relação ao cidadão negro e também em relação ao cidadão indígena. Muito bem. O traficante português negocia com o traficante africano prêmios em troca de grupos humanos. Então, eu estimulo a briga entre as tribos do litoral. A tribo vencedora receberá por parte do traficante português X litros de cachaça, X quilos de tabaco, uma arma de fogo, etc. Tá? E, em troca disso, a tribo derrotada vem para a América para fornecer lucros para os traficantes. Muito bem, você tem nesse contexto negros que serão obrigados a se transferir para o Brasil, saindo da costa do Marfim, da região da Guiné, o Golfo da Guiné, aqui eu tenho os nagôs, ou então da região centro-sul da África, das regiões do Congo, Angola, Moçambique, aqui eu tenho os bantos. Então são duas etnias sacrificadas pelo desejo de lucro dos traficantes europeus. Né? Os nagôs do Golfo da Guiné e os bantos. Né? Nagôs também pode ser os sudaneses ou nagôs, mais comum falar em nagôs aqui no Brasil. Um detalhe importante, aqueles que vinham de Angola e Moçambique, eles vêm direto aqui para o Rio de Janeiro, porque do porto do Rio de Janeiro, eles já vão ser encaminhados para a região mineradora. Isso por quê? Porque os negros de Angola e Moçambique tinham conhecimento de causa. Angola e Moçambique até hoje são regiões mineradoras, ricas em ouro e diamante.
muito parecido com as nossas Minas Gerais. Então, eles serão aproveitados, né, na região das Minas Gerais. O navio negreiro, ele é um navio que comporta até 400 negros escravizados. A média de tempo nesse navio é até de 60 dias, 40 a 60 dias para fazer a travessia. Desses 400 negros escravizados, pessimamente acomodados, né, animalisticamente tratados nesse contexto, desses 400, geralmente 20% morrem na travessia. Então, você tem, no mínimo, 80 negros escravizados sucumbindo às péssimas condições da viagem, alimentação, doença, etc. Aqui no Brasil, eles serão negociados para fornecer a mão de obra tanto na lavoura canavieira quanto na mineração. Quer dizer, as principais atividades econômicas do Brasil colônia são oxigenadas pela força de trabalho do negro. Eu também posso utilizar negro para capturar outros negros. É interessante que não haja união entre eles. Então, quanto mais diversificado for o plantel de escravos da sua fazenda, menor o risco de rebeliões. Eu contrato um dos negros para ser o capitão do mato. O capitão do mato é um negro alforriado que vai ajudar o proprietário a capturar os negros que fogem da fazenda. Aí o capitão do mato, negro capturando negro. Aqui eu tenho os castigos corporais, eu abro a ferida no corpo do negro e posteriormente eu trato a ferida com vinagre, pimenta e vinagre, para cicatrizar rapidamente. Então, são dois castigos, o chicote e o remédio, né, que vai cicatrizar a ferida. Muito bem, eu tenho a resistência, os negros vão resistir através do aborto, do suicídio, através das manifestações religiosas que eles preservaram, e principalmente através de fugas, né? Fugas, criação de quilombos, que nós já estudamos também, já falamos do quilombo de Palmares. Muito bem. Os negros escravizados no Brasil foram subordinados tanto ao trabalho na mineração quanto na lavoura. Mas nós podemos também encontrar entre eles aqueles que são chamados de escravos de ganho. O escravo de ganho é o escravo que trabalha nos centros urbanos e se dedica às atividades do setor terciário. Ele não trabalha na lavoura, ele não trabalha na mineração. Ele atua no setor de comércio, no setor de serviços. Ele é um escravo típico do centro da cidade. Ele pode ser alugado pelo seu proprietário, ele pode desenvolver uma atividade no setor terciário e o lucro que ele tiver, ele vai dividir com o seu proprietário. Então, ele é chamado de escravo de ganho. Ele pode ser requisitado para fazer um serviço de marcenaria, um serviço de oficina mecânica, ou seja, ele pode ser explorado de diferentes formas. Ele pode atuar como comerciante ambulante, ele vai pegar o lucro que ele obteve no comércio ambulante e boa parte desse lucro fica com o proprietário e uma parte menor fica com ele. Então, ele obtém um ganho. Esse ganho é liberado pelo próprio proprietário. Então, daí o escravo de ganho. O escravo de ganho foi uma figura marcante do Brasil colonial, muito presente nas áreas urbanas, em especial a partir do século XIX, 1800. Esses escravos eram assim chamados, pois tinham direito de vender produtos e prestar alguns serviços remunerados, em especial no setor terciário, tá? Comércio ambulante, serralheria, carpintaria, mecânica, vendiam doces, vendiam flores, cuidavam de alguns comércios e faziam transporte de pessoas
e serviços de pedreiros, carpinteiros, mecânicos podiam ficar com uma parte desses ganhos, a outra era destinada ao seu proprietário, ao seu patrão. Muitos escravos usavam dinheiro ganho com estes trabalhos para comprar a própria liberdade. Então, ele é um tipo de escravo que tem uma certa regalia, tá? Se a gente pode falar de regalia. O indivíduo é escravo, então ele não tem regalia, naturalmente, por ser escravo. Mas no caso desse trabalhador das áreas urbanas, ele pode ficar com uma parte do recurso que aquele que o contratou destina para o proprietário. Então, ele realiza o trabalho no serviço doméstico ou no serviço terciário, né? E parte do lucro vai ficar com o proprietário, mas parte vai ser destinada para ele. Então, ele obtém um certo ganho. Aqui eu tenho os escravos vendendo suco na praça central do Rio de Janeiro, aqui o Debré retratando esse tipo de atividade, os refrescos do Largo do Palácio. Eu vendo quitute, eu posso colocar a minha escrava, por exemplo, na porta da escola para vender doces. Parte do lucro vai ficar com ela, a outra parte maior fica comigo. Eu posso alugar meus escravos para um serviço de serralheria, eu posso colocar um escravo meu fazendo o serviço de corte de cabelo lá na Praça 7. Então, o lucro que ele obter com o corte de cabelo, parte do lucro fica com ele, e a outra parte ele me entrega. Aqui eu tenho as diferentes formas de resistência dos escravos, como eu falei para vocês, os quilombos, as comunidades autossuficientes, dentre elas o quilombo de Palmares, e a preservação de vínculos e costumes de origem africana, na música, na dança, na crença. Então, preservar esses valores é uma forma de resistência. Bom, aqui no Brasil, essa resistência acabou favorecendo o desenvolvimento de valores religiosos, por exemplo, os iorubás ou nagôs. Eles trouxeram para o Brasil o culto aos orixás. O orixá nada mais é do que uma manifestação divina que revela as forças da natureza. Xangô, por exemplo, para os iorubás, Xangô é o deus do trovão, é o deus da justiça e é simbolizado como deus do trovão. Nós temos também os bantus que vieram do Congo, do sul da África. Eles trazem um culto aos antepassados. Então, o culto aos antepassados é uma forma dos bantus preservar a sua identidade. Eu estou no Brasil, mas a minha identidade religiosa ainda é africana. Curiosamente, pessoal, quando eu misturei o culto dos nagôs, o culto aos orixás, com o culto aos antepassados, aí deu origem ao candomblé. Olha só que curioso, o candomblé, na verdade, é um combo, é um mix, é uma tradição religiosa resultante da mistura do valor dos nagôs com o valor dos bantus. Do culto aos orixás com o culto aos antepassados, nasceu o candomblé. E, curiosamente, do candomblé viria a umbanda. A umbanda é quando eu misturo valores religiosos do candomblé com os cultos dos índios. Olha só que curioso. Então, tudo é mix, tá? Eu estou misturando e dessa mistura antropofágica surgem novas referências culturais. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre o escravismo colonial. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar o desenvolvimento da atividade pecuarista. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.